Sabe aquele cafezinho de todo dia, aquele ritual que a gente faz quase no automático? Pois é, por trás dele tem um mundo de ciência e, acredite, de matemática. Hoje a gente vai desvendar os segredos por trás da xícara de café perfeita. E não é com truque não, hein? É com números. Vamos ver como transformar uma receita de olho numa fórmula precisa. E para começar, vamos resolver um pequeno mistério que acontece em muitas cozinhas. Vamos lá, uma cena clássica. Quem nunca passou por isso, né? A água tá lá, fervendo, borbulhando, a gente vai e joga o pó de café e, de repente, puf! A água sobe com tudo e faz aquela bagunça no fogão. Parece até um mini vulcão em erupção, não é mesmo? Mas por que será que isso acontece? Então, a explicação para isso tem nome. É o tal do efeito vulcão. É pura ciência. O pó de café torrado tem um monte de dióxido de carbono, o CO2, que fica ali, preso nos grãozinhos. Quando esse pó encontra água super quente, esse gás todo é liberado de uma vez só, muito rápido. Isso cria um monte de bolhas que empurram a água para cima e para fora. É a física trabalhando bem na hora do nosso café. Ok, agora que a gente já entendeu por que o café faz essa erupção, vamos para um desafio que é, talvez, ainda maior. Como é que se faz uma xícara de café perfeita, sempre com o mesmo gostinho? Para descobrir isso, vamos dar uma olhada num experimento bem legal, onde duas equipes tentaram criar a receita ideal. E aqui estão os resultados de um teste cego. Olha só que interessante. A equipe do Rodrigo conseguiu 5 votos e a equipe do Antônio 4. Foi uma disputa bem acirrada. Mas a grande questão é, o que exatamente diferenciava uma receita da outra? A resposta, como a gente vai ver, está nos números, na proporção de cada coisinha que vai ali. E aqui a gente chega no coração do nosso problema. Pensem comigo. Se temos uma receita de 1 litro que ficou maravilhosa, todo mundo amou, como que a gente faz para adaptar? Para fazer só metade, 500 ml, ou então o dobro, 2 litros, mantendo exatamente o mesmo sabor. Chutar a quantidade não dá certo, né? A gente precisa de um método. E esse método é a boa e velha matemática. O primeiro passo, e esse é fundamental, é ter certeza de que estamos todos falando a mesma língua. Quer dizer, usando a mesma unidade de medida. Não dá pra gente misturar litros com mililitros e esperar que a conta dê certo. Então, a primeira coisa a se fazer é converter tudo. Por exemplo, 2 litros de água viram 2.000 mililitros. Com tudo na mesma unidade, aí sim a gente pode começar os cálculos. Agora, vamos dar uma espiada nos dados da equipe do Rodrigo. O grande segredo aqui não está na quantidade de açúcar ou de café que eles usaram, mas sim na relação entre cada ingrediente e a quantidade de água. Essa relação a gente chama de razão. E é bem simples, na verdade. A gente está basicamente dividindo a quantidade do ingrediente pela quantidade de água. E olha que coisa fascinante. Quando a gente faz essa conta para a receita do Rodrigo, dividindo a quantidade de açúcar pela de água, a gente chega num resultado que não muda. Não importa se ele fez 1 litro ou 2 de café, a razão deu sempre a mesma, 0,1. Esse é o nosso número mágico. E esse número mágico tem um nome técnico, que é constante de proporcionalidade. A gente pode chamar pela letra K. Pensem nela como se fosse a impressão digital da receita. É um número fixo que garante a proporção. Ou seja, se a gente dobrar a água, tem que dobrar o açúcar para manter o sabor. É a regra de ouro para acertar sempre. E é aqui que a coisa fica boa de verdade. Quando a gente compara as impressões digitais das duas equipes, a gente vê que elas são diferentes. A equipe do Rodrigo tem os seus constantes e a do Antônio tem outras. Os números até que são parecidos, né? Mas não são iguais. E essa pequena diferença nos conta tudinho sobre o sabor de cada um dos cafés. Então, o que esses números querem dizer na prática, na xícara? É bem simples. A constante de açúcar da equipe do Antônio é maior. Isso significa que o café deles é mais doce. E eles também têm uma constante de pó maior, o que indica que o café deles é mais forte, mais encorpado. A matemática aqui está literalmente traduzindo o sabor para a gente. E o melhor de tudo é que isso pode ser resumido numa fórmula super simples e poderosa. Y é igual a K vezes X, onde Y é a quantidade do ingrediente que a gente quer descobrir, tipo o açúcar. O K é a nossa constante, a tal impressão digital da receita. E o X é a quantidade de água que vamos usar. Com essa formulinha dá para calcular qualquer quantidade sem medo de errar. Ok, então chegou a hora da gente colocar esse conhecimento para jogo. Um desafio final. Imagina essa situação. Uma escola precisa preparar 13 litros de café para uma reunião. Bate aquele desespero, né? Mas calma. Agora a gente tem a ferramenta certa para calcular tintim por tintim quanto de pó e açúcar vai, sem desperdício e garantindo aquele sabor perfeito. A solução é bem tranquila. Vamos lá.
Passo 1. Converter os 13 litros para mililitros. Isso dá 13.000 ml. Esse vai ser o nosso X. Passo 2. Escolher a receita. Vamos supor que a gente gostou mais da receita do Rodrigo, então vamos usar as constantes dele. E passo 3 é só aplicar a fórmula. Para achar o açúcar, a gente multiplica os 13.000 pela constante de açúcar, 0,100. E para o pó, a gente multiplica os 13.000 pela constante de pó, 0,040. Moleza, né? O resultado é a quantidade exata de cada um. E é assim que a matemática nos entrega a receita do café perfeito para qualquer quantidade que a gente precisar. Isso faz a gente pensar, né, em que outras situações do nosso dia a dia a gente pode usar essa mesma ideia de proporcionalidade. Pode ser para fazer um bolo, misturar uma tinta, as constantes estão por toda parte, só esperando a gente descobrir.